Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa? Ele tem a sua persona, né? Em outras palavras, ou ele é só algo que não é realmente uma pessoa? Então esse é um assunto polêmico, não é? Esse é um assunto muito polêmico. Existem linhas teológicas que divergem a respeito se é uma pessoa do Espírito, se o Espírito Santo é uma pessoa, né? Até toca nessa questão da Trindade também, que é um outro assunto que eu vou trazer no canal, mas esse vídeo eu vou falar especificamente sobre o Espírito Santo. Então, pessoal, observe, acompanhe e com muita atenção esse vídeo até o final, porque senão você não vai entender. E ao final do vídeo você pode deixar seu comentário, sua dúvida ou elogio, ou também crítica, né? Então deixa o teu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Então, pessoal, fazendo uma pequena introdução antes de você ver o estudo, a questão do Espírito Santo é um assunto que é debatido no meio teológico em geral. A maior parte das pessoas vão crer que existe uma pessoa, né? Mas tem aquela questão, você sabe defender essa sua ideia? Se você crê que é uma pessoa, ou se não, se você discorda, você sabe defender porque você não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, tem uma persona, né, por trás desse nome. Então você vai ver isso ao longo desse estudo que eu estou trazendo aqui. E é uma defesa de fé o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, porque eu entendo que é um assunto que está sendo muito mal debatido na internet. Na verdade, está mais para picuinhas de pessoas que divergem desse ponto de vista, seja se entende de um jeito ou de outro, do que de fato preocupado em entender o que a escritura está mostrando. Então, nesse estudo eu vou trazer isso. Então, acompanha comigo. Bora pro vídeo. A gente vai iniciar essa leitura, pessoal, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, né? Passagens bem conhecidas de todos vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Inclusive sobre a criação dos céus e da terra, pessoal, do início de tudo, eu tenho um vídeo, viu? Vocês vejam no canal aí. Agora eu vou pegar aqui a palavra no original, a palavra Deus aqui, ó. Essa palavra Deus, pessoal, no original é Elohim. A palavra Elohim, ela denota, ela está dizendo que é um plural. É a palavra no plural para Deus. Ou seja, é como se fosse deuses. E aqui esse deuses, ou seja, esse plural de Deus é o quê? A identificação de mais de uma pessoa fazendo parte dessa divindade. Então, aqui já começa a questão das pessoas da Trindade, né? As pessoas que compõem esse Deus. Mas aqui é um outro assunto. Eu não vou falar, esse vídeo aqui não é para falar sobre a Trindade, é para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a defesa da pessoa do Espírito Santo. Aí eu vou destacar o verso 2 aqui, ó. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra Espírito, no original, ela é Ruach, né? Então essa palavra Ruach, que denota vento, hálito, mente, espírito, né? Mas no caso é o Espírito de Deus, ele estava fazendo um trabalho já, ele já estava se movendo sobre a face das águas. Então aqui é a primeira aparição da pessoa do Espírito Santo. A outra passagem aqui em Gênesis ainda, em Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse agirá aqui, pessoal, também pode ser substituído por não contenderá meu Espírito para sempre com o homem. Então, o Espírito de Deus já agia no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, no período anterior à descida do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, né? Então ele já agia aqui na Terra. Ele estava num trabalho em que ele estava numa contenda com a humanidade, porque a humanidade estava imersa na perversidade e na malignidade, naquele período lá de Gênesis, que vai ser relatado em Gênesis 6, por exemplo. Essa passagem aqui, pessoal, é muito interessante. Números, capítulo 11, verso 25. E então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Aqui é quando o Deus desce na nuvem para falar com Moisés, né? Ele falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Vocês estão vendo aqui essa passagem, pessoal? Ela é bem semelhante em Atos como a de Atos 2, quando o Espírito foi derramado sobre os 120, eles profetizaram e falaram grandezas de Deus através daquelas línguas que estavam dizendo, né? Aquelas línguas das nações, que é um vídeo que também já tem no canal sobre a língua estranha, né? Então o Espírito Santo repousou sobre eles, ele foi tirado de Moisés, ele estava sobre Moisés e foi retirado uma parte dele
e foi colocado nos outros 70. E o que aconteceu? Eles profetizaram. Então, vocês estão vendo essas ações do Espírito Santo, né? Que ele dota a pessoa de poder. Aqui em Isaías, capítulo 61, verso 1, vai dizer o seguinte: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aqui vai continuar a citação, né? Quem é que cita isso aqui, pessoal, no Novo Testamento, nos Evangelhos? O próprio Senhor Jesus Cristo. Esse verso aqui profetizado está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo ungida por quem? Pelo Espírito Santo que desceu sobre ele lá naquele batismo de João. Quando Jesus foi no Jordão e foi batizado por João Batista, pois é, e o Espírito Santo não desceu, ali foi um ato simbólico da descida do Espírito Santo ungindo a Jesus Cristo para fazer tudo isso aqui que está sendo dito nesse verso de Isaías. Essa passagem aqui no Novo Testamento, já no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20, vocês vão ver muito que vai deixar claro essa pessoalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer justamente o que os homens fazem aqui na Terra. O que é dito na genealogia? Fulano gerou Cicrano, que gerou Deltrano. Esse gerar o quê? É o poder que o homem tem em si de gerar a vida no ventre da mulher, né? Que o sêmen sai do homem. E é o que o Espírito Santo vai fazer aqui? Verso 20 do capítulo 1 de Mateus. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Olha a ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele gerou o Espírito Santo no ventre de Maria. Assim como Abraão gerou Isaac no ventre de Sara, o Espírito Santo está gerando Jesus Cristo no ventre de Maria. Isso é muito interessante. É uma ação de uma pessoa que tem a sua pessoalidade. Não foi um ato assim, de qualquer jeito da casa. Foi um ato pessoal do Espírito Santo no ventre de Maria. Aqui no verso 35, né, Lucas 1, 35, vocês vão ver mais um relato sobre a questão da gestação de Jesus Cristo. Né? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então é aquela questão que eu acabei de explicar de Jesus Cristo sendo gerado no ventre de Maria. O Espírito Santo desce sobre Maria, ele unge Maria, e nesse período ele está gerando Jesus Cristo no ventre de Maria. E Jesus Cristo vai nascer no ventre de Maria, né? Então, aqui para quem ficou com a dúvida, então quem quem é pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo? Gente, aqui vocês têm que entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interligados. Eles são tão interligados, é uma coisa tão profunda de se explicar. Eu vou falar sobre isso quando eu for falar sobre a Trindade, mas eles estão tão interligados que eles são uma só pessoa. O que um faz, o outro está fazendo junto. O que um faz, o outro também está fazendo ao mesmo tempo. Então, vocês têm que entender que eles são uma só pessoa. Assim como Cristo e a igreja vão ser um só, quando nós se unimos com ele na sua morte e nascemos com ele na sua vida, também o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9, vou ler até o 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Aqui aconteceu tanto o batismo nas águas como a unção do Espírito Santo sobre ele. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus Cristo saiu das águas, viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Isso ali era simbólico, o ato simbólico mostrando que o Espírito Santo ia ungir Jesus Cristo para o ministério que ele veio fazer aqui na terra e para adotar ele de poder. E a voz do céu também foi ouvida: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está falando aqui? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Em ti me comprazo. É o Pai. Então vocês estão vendo a ação, tanto do Espírito Santo como do Pai e Jesus Cristo, são uma só pessoa, agindo em conformidade, num ato simultâneo, em sinergia, nessa simbiose. Então, o que um faz, o outro faz, e o que um recebe, o outro recebe. São a mesma coisa. Eles são o mesmo ser, em pessoas diferentes. Eles estão fazendo a mesma coisa porque são da mesma natureza. Porque eles estão totalmente interligados. E esse é o mesmo projeto de Cristo e a igreja. Ser uma só carne, um só ser. Aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, verso 1, vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vocês estão vendo o que aconteceu no Jordão? Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo quando desceu sobre ele, naquela visão simbólica, e ele já estava cheio do Espírito Santo e começou a partir daquele momento a agir no seu ministério.
Agora eu quero destacar a palavrinha aqui, ó, o verbo guiado. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Essa palavra guiado, pessoal, ela quer dizer o quê? Guiado, conduzido, levado, né? Direcionado. Então, a pessoa que guia, que conduz e direciona é uma pessoa. Isso é uma ação de uma pessoa, uma ação pensada. Ninguém é guiado por uma coisa inanimada, uma coisa que não tem vida, uma coisa que não tem pensamento. Isso não existe. A pessoa é guiada por outra pessoa. É como se fosse pegado pela mão e tivesse sido levado lá para o deserto. É o que o Espírito Santo fez com Jesus. Inclusive, uma das palavras sobre o Espírito Santo é que ele é chamado de o dedo de Deus. Mais um verso para mostrar a pessoalidade do Espírito Santo. Olha o que é que Jesus vai falar para os discípulos quando ele está se despedindo, né? Ide, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pessoal, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, o que é que ele está fazendo nessa frase aqui? Seria assim, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e pronto. O Espírito Santo não é nada. Ele não é uma pessoa, ele não é um ser pessoal, ele não tem pensamento, não tem entendimento, ele não tem uma existência própria. Ele é só uma coisa que é usada entre o Pai e o Filho. Eu estou falando isso aqui, pessoal, porque tem pessoas que afirmam isso. Isso aqui eu não estou falando do que eu acho, né? Tem pessoas que afirmam isso na internet e em pregações por aí, né? Pessoas que defendem essa linha de interpretação, né? Que o Espírito Santo não é uma pessoa, que Trindade não existe, esse tipo de coisa. E aqui eu estou fazendo um vídeo para defender a pessoalidade e a ação do Espírito Santo como uma pessoa. Ele é uma pessoa que faz parte desse Deus Trino. Tá aqui, ó. Em nome do Pai, é uma pessoa. Em nome do Filho, outra pessoa. E em nome do Espírito Santo, que é outra pessoa. O próprio Cristo falou. Olha aqui outra passagem conhecida, né? Que eu até falei em alguns estudos sobre o Espírito Santo, quando eu tratei com vocês sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler aqui de novo. João, capítulo 14, a partir do verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha, o Consolador, essa palavra Consolador, ela é o que? Uma ação, ele consola, né? Paracletos, que no grego é paracletos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Quem que ajuda a pessoa, pessoal? Quem que ajuda alguém? Uma pessoa que consola outra pessoa, não é uma pessoa? Ou eu sou consolado pelo vento? Ou eu sou consolado por uma coisa que não existe, uma coisa inanimada, que não tem existência, uma coisa que não tem pensamento? Isso não existe. Quem consola é alguém que consola. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que consola a gente. Vai estar conosco até hoje, né? Nos consolando. Além de nos ensinando todas as coisas, como Jesus falou aqui. E ele vai ser enviado por quem? Pelo Pai. Vocês estão vendo a distinção entre o Pai e o Espírito Santo? Essa pessoa foi enviada para consolar. Ela foi enviada por quem? Pelo Pai. Não foi o Pai que se enviou. E nem Jesus que está se enviando em forma de Espírito Santo. Não. Jesus subiu e o Pai enviou o Espírito Santo. Vocês estão vendo a ação de 3 pessoas em conformidade, em simultâneo. Porque são a mesma pessoa, porque estão unidos em um só ser. E aqui outra passagem conhecida, né? João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha, Jesus Cristo, o Espírito Santo é o Consolador e que dá testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele tem uma ação de testemunhar Jesus Cristo. Ele não testemunha dele mesmo, ele não está testemunhando do Pai. O Espírito Santo é uma pessoa dessa Deus Trino que testemunha de Cristo. E também outras características que ele tem é ser consolador. Então não é o Pai que está aqui testemunhando de Cristo na Terra, é o Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito Santo. Então, vocês estão vendo a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso aqui, pessoal, é uma pincelada sobre o assunto Trindade, vocês já estão percebendo, né? E aqui, para ficar mais claro, essa distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Olha o que é que Jesus vai falar em Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá para onde? Para o céu, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, se eu não subir, ele não vem. Então eu tenho que subir. Então quando eu subir, aí sim ele vai ser enviado. Ele vai ser enviado por quem? Pelo Pai. Então o Filho está subindo. Esse Espírito Santo vai descer para testemunhar de Cristo e fazer todas essas outras coisas que eu tenho mostrado para vocês. E o Pai que vai enviar esse Consolador. Vocês estão vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele consola, ele vai vir, porque se um sobe, o outro desce. Então não é Jesus que sobe uma coisa assim que não tem pensamento, não tem vida, não tem opinião, não tem persona, ela vai descer. Não, é um ser pessoal vai descer para agir e fazer um trabalho. E outro ser pessoal está subindo, que é o Jesus Cristo. E outro ser pessoal está enviando esse Espírito. É o Pai. Vocês estão vendo essa harmonia entre os três? Porque são o mesmo ser, estão interligados.
assim como Cristo é a igreja. Olha o que é que vai estar sendo dito aqui em Romanos 8,16. O próprio Espírito, que está em nós, né, na igreja, testifica com o nosso espírito de homem que somos filhos de Deus. Então, quem nos confirma que somos filhos de Deus é o Espírito Santo que habita em nós e nos comunica essa vida de Cristo. Por isso que nós somos filhos de Deus, porque nós somos feitos semelhantes ao Filho de Deus, porque nós recebemos a vida de Cristo através do Espírito Santo. Vocês estão vendo? A ligação entre nós, o Espírito Santo e o Filho e o Pai, está tudo interligado? Inclusive nós estamos interligados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por causa do Espírito Santo. Então, como eles são um ser, nós vamos ser um com eles. Eles são um, e nós vamos ser um entre nós e um com eles. É muito profundo isso aqui, pessoal. E aqui logo abaixo, né, em Romanos 8, 26 e 27, vai dizer o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, ele observa a nossa fraqueza, porque ele está em nós. Então ele conhece de perto. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Já que eu explico. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou destacar. O Espírito Santo, ele conhece as nossas fraquezas porque está conosco e em nós. Então, eles conhecendo a natureza nossa, pecaminosa, que deseja a redenção, que aqui o capítulo Paulo está falando sobre a redenção dos corpos, né? A ressurreição, o reino de Cristo sendo estabelecido nessa terra, né? E tirando toda a vaidade, toda a corrupção e toda a pecaminosidade que caiu aqui na terra a partir da queda de Adão. Aí ele fala, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede, ou seja, esse Espírito pessoal, ele intercede por nós. Então quem intercede está fazendo um ato, é uma pessoa que faz um ato, não é uma coisa inanimada. Ele intercede tanto que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quer dizer o que, pessoal? Isso aqui pode ser traduzido também como gemidos, súplicas, no sentido de súplicas, aquela súplica que você não expressa em palavras, que você fala de um jeito que só a tua forma de agir, tua expressão, a pessoa percebe que tu está suplicando uma coisa. Então, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, junto com a gente, geme dentro de nós, e entendendo o nosso gemido, ele também geme intercedendo por nós. É isso que o texto está falando. Porque lá em cima você vai ver que o próprio capítulo está falando sobre a criação que geme e chora, e nós também gememos. Esperando o quê? Esperando a adoção de filhos, o nosso corpo glorificado, o corpo incorruptível e imortal. Então, a criação geme e chora esperando ser liberta da corrupção, assim como nós também querendo ser libertos dessa corrupção, desse corpo de morte que nós estamos aqui, esse nosso corpo mortal. Então o Espírito Santo também, junto com a gente, geme, querendo tudo isso também. Por isso que ele intercede por nós, por isso que ele é o nosso penhor, ele é o penhor da nossa salvação, ele está aqui com garantia da nossa salvação. Então ele geme junto conosco, esse é o sentido. Então, aí aqui fala o seguinte no verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, a mente desse Espírito. Então ele tem mente, né? Olha que só, ele é um ser pessoal. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem a mente sondada pelo Pai e também pelo Filho, que ele está fazendo trabalho testemunhando do Filho. Então ele está intercedendo por nós, junto conosco nessa batalha aqui diária, até o momento que nós vamos conseguir a nossa redenção do nosso corpo. Um outro verso conhecido, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, pessoal, aqui, o pessoal tem essa mania errada até de falar, né, que eu sou a igreja. Não, eu sou o templo de Deus. Não, você é parte desse templo em que o Espírito Santo habita. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o santuário de Deus, ou seja, no plural, nós, não eu. Eu sou só uma pedra dessa grande construção, desse edifício espiritual que Deus está fazendo, em que o Espírito Santo veio habitar. Então eu só sou uma pedra desse templo. Eu não sou o templo. O templo é todo o corpo de Cristo reunido. Então o Espírito Santo é um ser pessoal que habita em nós. Faz parte da habitação desse templo, né? Que somos todos nós. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, ele distribui como ele quer, ele que distribui, ou seja, uma ação pessoal, e não só distribui, mas como ele quer, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então ele escolhe, ele delega, ele discerne, ele distribui, ele determina. Isso é um ser pessoal. Olha aqui, outro verso deixa clara a pessoalidade do Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o ato de entristecer, pessoal, a gente entristece um guarda-roupa, uma cama, uma cadeira,
um vento, a gente entristece o fogo, a gente entristece a água, a gente entristece um pedaço de pano. Não, a gente entristece uma pessoa. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo pode sim se entristecer, tem sentimentos. Ele está em nós, então ele está sentindo todos os impactos que a gente faz, tanto no coletivo como no individual. Então, não entristeça o Espírito Santo que está em você, que te selou para o dia da redenção, o dia da salvação. Que é ele que é o penhor, ele é a garantia de que a gente vai ser salvo, ele habitando em nós, porque é ele que dá essa transmissão da vida de Cristo em nós. Olha aqui, pessoal, em Atos 5:3, vai dizer o seguinte: aqui é aquela passagem que Ananias e Safira vão ter seu fim porque pecaram, né? Então, pecaram contra quem? O Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então eles receberam a punição em vida da sua blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eles mentiram a uma pessoa, e não a um vento, uma porta, uma cadeira, uma terra, uma água, um pedaço de pano, não. Ele mentiram a uma pessoa. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E aqui a gente vai ler a passagem de 1 Tessalonicenses, né, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito, ou não extingueis o Espírito. É como se o Espírito Santo fosse um fogo, um dos símbolos dele. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Então, para que a gente não apague, mas como é esse não apagar? No contexto, pessoal, no sentido de viver em rebeldia à palavra de Deus. No sentido de não só não dar crédito às profecias, às revelações, às doutrinas dadas pelos apóstolos, mas também no sentido de viver em carnalidade, mesmo tendo sido salvos pela palavra do Evangelho, né? Então, o Espírito Santo pode sair da pessoa. Isso aqui vai para aquelas pessoas que acham que não pode perder a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre, e que o Espírito Santo também nunca mais sai dele. Vocês estão enganados. Olha aqui um outro verso, pessoal, muito, como é que posso dizer, profundo e bem, de certa forma, causa muito até temor, né? Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Vocês estão vendo que tem duas pessoas envolvidas aqui nessa citação, o Filho e o Espírito Santo. Mas é como se o autor de Hebreus, né, que eu creio que era Paulo, falou o seguinte: quanto é que vocês acham que vai ser o castigo para aquela pessoa que desprezou o sacrifício do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança que ele foi salvo, que ele foi santificado, e ultrajou o Espírito da aliança, esse Espírito da graça? Vocês acham que uma pessoa dessa vai passar pelo que no dia do juízo? Imagine, pessoal, a pessoa se voltar as costas para aquele que salvou ele, Cristo. O castigo eterno vai ser muito mais rigoroso do que para aquele que nunca serviu. Então vocês estão vendo, o Espírito Santo, uma coisa, o Espírito da graça, né? E o Filho de Deus, duas pessoas aqui envolvidas na mesma passagem. O Filho que foi morto na cruz e nos deu salvação, e o Espírito Santo que comunica essa vida de Cristo e que testemunha de Cristo para nós e através de nós. E para fechar o assunto, pessoal, vamos ler aqui em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, só no livro de Apocalipse, pessoal, vai estar dizendo várias vezes: o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. Então, se eu fosse pegar cada passagem que fala do Espírito Santo, inclusive no Novo Testamento, no Velho Testamento, nossa, eu faria um estudo aqui de mais de 2 horas fácil. Fácil até mais do que 2 horas, né? Então, eu só peguei as principais passagens para mostrar a ação, a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo agindo em toda a Escritura. Então, vocês estão vendo aqui, né? Tá bem claro para quem quiser entender. Vai ter sempre aqueles que vão criticar, aqueles que vão divergir, discordar, não tem problema. Mas os textos estão aqui. Você tem que lidar com esses textos que eu acabei de ler. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi uma série que eu fiz sobre o Espírito Santo, tanto sobre a blasfêmia, como o batismo do Espírito Santo, como também a línguas estranhas, que faz parte dos dons do Espírito Santo, e agora essa personalidade do Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Compartilhe o vídeo com mais pessoas também, para ele alcançar mais pessoas. Deixe o seu comentário para você dizer o que você entendeu, se você gostou ou não. Se você tem uma crítica, alguma observação, pode deixar também. E deixa a tua inscrição, se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo, e fique com Deus.